A deputada federal Bia Kicis levou ao plenário da Câmara dos Deputados a denúncia que recebeu na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle sobre os atos do ministro de Lula, Flávio Dino, no dia 8 de janeiro e nos dias anteriores. Bia Kicis relatou: "Sou presidente da CCFC. Ontem tivemos a participação do deputado Kim Kataguiri, que é membro da comissão, trazendo um documento, algo que é gravíssimo. Trata-se do ofício número 5 de 2023 da Polícia Federal, dirigido ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Esse ofício é do dia 7 de janeiro, um dia antes dos atos do dia 8, portanto, em que ele informa o grande risco de que houvesse invasões, depredação dos prédios dos 3 poderes da República. Então, não há como o ministro Flávio Dino dizer que não estava ciente." A deputada apontou: "Fica clara a omissão do ministro, a omissão criminosa, porque há omissão que não é crime. É preciso que seja tipificada a omissão como crime. Nesse caso, está tipificada a omissão. Ele não fez nada para impedir e era sua função fazê-lo. O ataque aos prédios públicos, aos prédios dos 3 poderes. Isso é gravíssimo." Bia Kicis explicou que, além da omissão, há ainda o fato de o ministro ter mentido à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ela disse: "O ministro mentiu para todos os deputados que estavam lá presentes, dizendo que não teve acesso à informação de que poderiam ocorrer esses atos no dia 8. Um ministro de Estado mentindo perante a Corte de Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento é algo muito grave, tão grave quanto o crime em si da omissão." A deputada afirmou que o ministro será chamado à Comissão de Fiscalização e Controle e disse: "Dessa vez, esperamos que o ministro se comporte como uma autoridade, sem deboche, sem gracinha, sem mentir, porque ele tem o dever da verdade em nome do cargo que ocupa. Qualquer autoridade pública tem o dever de se comprometer com a verdade." Os atos do dia 8 de janeiro têm servido como pretexto para intensa perseguição a conservadores, inclusive com prisões em massa ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes e inéditas na história do país. Embora já haja há mais de um mês mais assinaturas do que o necessário para a instalação de uma CPMI que investigará os atos, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, julgou relevante aguardar a Páscoa, para só depois marcar uma sessão do Congresso Nacional. Enquanto isso, milhares de brasileiros sofrem com restrições às suas liberdades e seus patrimônios, sem qualquer chance de defesa nem acesso ao devido processo legal. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, nem a Constituição nem as leis têm tido ampla aplicação no país. Por exemplo, o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara, do canal Te Atualizei, e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais, sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, tema, época de publicação ou qualquer outro critério. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A CFC.
Tem a palavra, Vossa Excelência. Obrigada, presidente, que, aliás, foi um grande parceiro lá na CCJ, nos ajudando a votar os bons projetos, a manter a ordem na CCJ. Quero cumprimentar meus colegas e dizer que hoje, com muita alegria, nós recebemos o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro de volta ao Brasil. Vários deputados, parlamentares, né, estivemos com o presidente, ele chegou muito animado para assumir aí a presidência do PL, a presidência como presidente de honra, porque o presidente Valdemar é o presidente, continuará sendo do PL, mas o presidente Bolsonaro estará junto, e junto com a Michele Bolsonaro, que conduzirá aí os rumos do PL Mulher. Hoje, presidente, eu assumo também o diretório do PL do Distrito Federal. Então, faço aqui o convite, estendo, né, aqui o convite a todos os colegas que puderem comparecer às 19 horas no CTG, Centro de Tradições Gaúchas, no setor de clubes, a partir das 19 horas. Como presidente da CFFC, a Comissão de Fiscalização e Controle, ontem nós tivemos, né, a participação do deputado Kim Kataguiri, que é membro da comissão, trazendo um documento, algo que é gravíssimo, o ofício 5 de 2023 da Polícia Federal, dirigido ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informando um ofício do dia 7 de janeiro, um dia antes dos atos do dia 8, né, portanto, em que ele informa o grande risco de que houvesse invasões, depredação dos prédios dos 3 poderes da República. Então, não tem como o ministro Flávio Dino dizer que não estava ciente. Fica clara aqui a omissão do ministro, a omissão criminosa, porque tem omissão que não é crime, é preciso que esteja tipificada a omissão como crime. Nesse caso está tipificada a omissão. Ele não fez nada para impedir, e era sua função fazê-lo, para impedir o ataque aos prédios públicos, prédios dos 3 poderes. Isso é gravíssimo. E sabem o que é mais grave, colegas? O ministro veio à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que eu, de fato, tive a honra de presidir em 2021, e ele mentiu descaradamente, sem nenhum apreço à verdade. O ministro mentiu para todos os deputados que estavam lá presentes, dizendo que ele não teve acesso à informação de que poderiam ocorrer esses atos no dia 8. Um ministro de Estado mentindo perante a Corte de Constituição e Justiça do Parlamento. Isso é muito grave, muito grave. Tão grave quanto o crime em si da omissão. E na Comissão de Fiscalização e Controle, nós iremos chamar o ministro para indagar, para que eles pronunciem sobre isso. Mas dessa vez a gente espera o deputado Jordi, líder da oposição, que o ministro se comporte como uma autoridade, sem deboche, sem gracinha, sem mentir, porque ele tem o dever da verdade, em nome do cargo que ele ocupa. Qualquer autoridade pública tem o dever de se comprometer com a verdade. Presidente, eu gostaria que as minhas palavras pudessem passar na Voz do Brasil e em todos os meios de comunicação da casa. Muito obrigada, presidente, pela por essa oportunidade de falar, porque agora eu preciso me retirar por uma questão de saúde na família. Muito obrigada. Presidente, também é para só complementar e manifestar apoio à iniciativa do deputado Kim. Não que isso seja uma surpresa para nós, é muito evidente, né, tudo que esteve por trás das ações, mas principalmente as omissões que ocorreram no dia 8 de janeiro. Mas é claro que quando vem a prova documental, a gente tem que ir a fundo, tem que apurar sim. Seria ingenuidade acreditar que o ministro Dino queria como objetivo final a destruição deste prédio, do STF, do Palácio do Planalto. Não, é evidente. Mas era um meio de, a partir disso, a partir de uma pequena parcela que causou depredação, violência, a partir disso, criminalizar a grande maioria
que eram manifestantes pacíficos. Alguns até que estiveram naquele 8 de janeiro aqui na praça e tentaram evitar. Nós temos imagens disso. Isso não é uma invenção. Mas, para o governo, foi necessário que acontecesse aquela quebradeira, nesse objetivo de criminalizar os verdadeiros manifestantes, que foram, em grande maioria, né, dos que estavam no QG, foram presos. Alguns até estão lá até hoje. Um dano irreversível a pessoas decentes, ordeiras, cidadãos brasileiros que saíram dos seus estados, das suas casas, para sofrer essa humilhação. E uma injustiça, talvez inédita, na história desse país. Isso não pode ficar assim. Os culpados precisam ser identificados e, no meu ponto de vista, um dos principais é o senhor ministro Flávio Dino, que, agravando ainda essas informações trazidas pelo deputado Kim, mentiu, insistiu na mentira ontem na audiência, na sua convocação aqui, pela realizada audiência pela CCJ. Se for para a gente trazer o ministro e ele inventar fatos e ele negar situações provadas, a gente pode fechar as portas das comissões. Não pode ficar por isso mesmo. Tem que ser punido e a gente precisa trazer essa história à luz, porque o povo brasileiro o exige, não é nem este parlamentar que vos fala. Obrigado, presidente.